Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 17 de maio de 2025, quarta semana da Páscoa, sábado, cor litúrgica, branco. Santo do dia, São Pedro Liu, século XIX, China. Nasceu em Kongchel, na China, em uma família pagã. Quando era jovem, casou-se e teve vários filhos. Convertido na juventude por meio de um amigo, ele foi batizado, apesar da oposição da família. Aliás, a família que o condena, a família que entrega ele às autoridades. Adotou o nome de Pedro, ele era catequista. Por ser cristão, ele foi preso e levado para Pequim, onde a morte o aguardava por anunciar Jesus Cristo. Mas alguns amigos conseguiram libertar. Novamente, em 1814, ele foi preso, exilado na Mongólia, onde eh, habitava ali os tártaros. Ele foi vendido como escravo a um tártaro que fez passar 10 anos em dura escravidão. Quando adoeceu, seus amigos o libertaram novamente e ele pôde voltar para casa em 1827, onde viveu normalmente com a sua esposa e dois filhos, mas sempre evangelizando, às escondidas, sabendo do risco que estava correndo com ele. Levado perante o tribunal, ele confessou sua fé em Jesus Cristo e por isso foi condenado ao estrangulamento. Isso tudo acontece em 17 de maio de 1834. Ele foi morto e depois foi canonizado com outros 119 mártires chineses em 1º de outubro de 2000 pelo Papa João Paulo II. São Pedro Liu, rogai por nós. Vamos ouvir atentamente a palavra do Senhor, que na primeira leitura nos mostra a continuidade, o desafio da igreja inicial, que agora tem entre os seus opositores toda a liderança religiosa judaica. O Salmo 190, o Salmo 97 nos traz o responsório quando ele fala os confins do universo, contemplar a salvação do nosso Deus. O que quer dizer isso, hein? Quer dizer que a salvação, tudo que passou por Jesus Cristo, mexeu não só aqui na Via Láctea, não só em qualquer outro sistema planetário, no universo, nas estrelas, no mais profundo universo, nos confins do universo, também se submeteram e contemplam a salvação em Jesus Cristo. É algo muito profundo. E no Santo Evangelho, onde Jesus, textualmente, saindo da boca dele, fala da Santíssima Trindade. Vamos ouvir então a palavra do Senhor com muita atenção, para que ela produza em nós os frutos necessários. Ouçamos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e, com blasfêmias, opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós. Mas como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que nos vamos dirigir aos pagãos. Porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade. Provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém,
ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 97. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. O Senhor fez conhecer a salvação e às nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: Mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus fala no versículo 2 no Evangelho de João 14 de hoje, em verdade vos digo. Então, é uma verdade. Quem acredita em mim fará as obras que eu faço. Quem é esse mim aí? Quem acredita em mim? Né? Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quer dizer, eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. Como que me dizes? Mostra-nos o Pai. Então, acreditai ao menos por causa das obras que eu tenho feito no meio de vós. Em verdade vos digo, quem acredita em mim, que eu e o Pai somos um, e que o Espírito Santo é o que move, o que nos move, é, é, e desse convívio Pai, Filho e Espírito Santo, surge aí a Santíssima Trindade, o Deus que se manifesta no Pai, no Filho e com o Espírito Santo. Pois eu vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome, eu realizarei, a fim de que todos entendam que eu, Pai, somos um. Né? Para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, é, não aceitar a Santíssima Trindade é não aceitar este mim que aqui fala no versículo 12. Em verdade vos digo, quem acredita em mim, esse será salvo. Esse fará as boas obras. Acreditar em Jesus é acreditar na Santíssima Trindade. Muito claro, muito óbvio. Em João 14, o próprio Cristo deixa isso muito claro. Mas algumas seitas cristãs e praticando uma heresia abertamente contrária ao Santo Evangelho querem criticar
à Santíssima Trindade, né? Então, ser católico é entender isso, é entender esse mistério, é entender esta forma de Deus se manifestar na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas isso é muito claro em toda a Bíblia, até a partir de Gênesis, quando o homem é feito, né? O próprio Deus fala de si mesmo: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos, porque no Evangelho de João mesmo, o próprio evangelista fala que Cristo estava na criação, né? Tudo foi feito por Cristo, em Cristo e por Cristo. Então ele estava na criação do mundo. Ah, mas como? Ele não nasceu depois, Maria, né, teve um filho? Deus pode tudo. Deus é o Senhor do tempo, Deus é o Senhor de tudo. Ele pode estar no tempo com Maria para nos agraciar com a vinda do menino, mas também pode estar correndo por todo o tempo, por toda a história. Deus pode tudo. A única limitação de Deus é na nossa mente. Mas tirando isso da nossa mente, Deus pode tudo. Então eu não vou limitar Deus porque a minha mente é limitada. Deus pode tudo. Então, é o que fala o salmo de hoje. Os confins do universo, contemplar a salvação do nosso Deus. Se tem vida inteligente lá em Marte, em Júpiter, ou outro planeta qualquer, Beta 44, 136, o que tiver no universo, contempla a salvação do nosso Deus. É isso. Todo o universo está envolvido, né, no nascimento, na morte, crucificação, salvação em Jesus Cristo. Tudo, nós todos estamos envolvidos nessa história. Aí ele fala: os confins do universo, contemplar a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, a terra inteira. Agora, a terra, né? Alegrai-vos e exultai-vos, porque foi aqui na terra, foi neste planeta, em Israel, que tudo isso aconteceu. Mas todo o confins do universo contemplaram a salvação em nosso Deus. É isso que na primeira leitura, Paulo e Barnabé está conversando com os judeus, né? Mas aqui no versículo 45, na primeira leitura, em Atos capítulo 13, fala: os, eh, eh, os judeus, eh, eles ficaram cheios de inveja. Ao ver aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e com blasfêmias opunham-se ao que Paulo dizia. Mas veja, então, o que Paulo Barnabé responde a este povo que tinha inveja. Era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós, mas como rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que vamos dirigir aos pagãos. Então, alguém me pergunta assim: é, todo mundo será salvo? Todos serão salvos? A salvação é uma predestinação do Senhor? Não. Tem muitos que não vão aceitar. Olha aqui a resposta de Paulo. É preciso anunciar primeiro a vós, mas como vós rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, ou seja, vocês não querem, sabem que vamos dirigir aos pagãos. Tá? Então, mas também no versículo 48, é, no Deus nos traz aqui nessa primeira leitura uma outra realidade interessante. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificaram a palavra do Senhor. Olha só, todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Então, nós já comentamos isso. Deus também conduz a Cristo, a igreja, algumas pessoas, pelo Espírito Santo. Deus se manifesta do nada na vida de uma pessoa, assim como o filho pródigo estava comendo com os porcos, lambuzando-se com os porcos, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala: Nossa, eu vou me levantar daqui, eu vou voltar à casa do pai, vou pedir perdão, que ele me trate como o pior dos empregados dele, mas esta condição indigna, né? Então, quando a pessoa aceita, né, tem a disposição de aceitar, o próprio Deus conduz. Jesus fala:
eu não deixarei perder nenhum desses pequeninos que o próprio Deus traz para mim. A igreja tem esta missão, né? Cuidar dos pequeninos, acolher, preparar, promover, incluí-los na igreja através de sacramentos, para que possam, então, viver a realidade da promessa da salvação. Então, todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. E você que está me ouvindo agora, você é destinado à vida eterna. Senão você não estaria ouvindo essa pregação, essa, esse ensino, entendeu? Então, Deus te abençoe, Deus te guarde, e queremos pedir pela intercessão de São Pedro Lio, que o Senhor nos abençoe, nos trazendo o Espírito Santo, para que possamos glorificar a Deus. Tudo que pedimos a Deus, em nome de Jesus, nós já podemos glorificar, porque já alcançaremos. Se pedires algo em meu nome, eu o realizarei. E queremos pedir agora a bênção sobre a nossa casa, a bênção sobre a nossa família, a bênção sobre o nosso trabalho, que Deus nos abençoe, que Deus nos santifique e que a prosperidade, agora estou falando financeira, né, nossos compromissos e tudo mais, sejam abençoados, que o nosso serviço nos traga bênção para realizar os nossos compromissos mensais e que toda a nossa família possa ser hoje santificado na presença do Espírito Santo. É isso que nós pedimos a Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu me chamo Dilton Góes, o nosso projeto chama-se Ai de mim, se não evangelizar. Seja você também um evangelizador, anunciando a boa nova através das suas redes sociais. Inscreva-se lá no nosso canal do YouTube, se você não é inscrito. Dá um joinha para que o próprio YouTube possa, então, encaminhar essa pregação, esse ensino para mais pessoas. Use as suas redes sociais à vontade. Este estudo, essa pregação, esse ensino deve ser multiplicado para que mais corações se curvem à presença do Senhor, aceite a palavra e possam contemplar a salvação. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.